amores, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Crochês da Letícia. Eu vou mostrar pra vocês como eu transformei aquela blusa da semana passada nesse vestido, que o detalhe assim dele que ficou mais legal, assim, mais chamativo, foi mesmo a manguinha falsa. A minha ficou bem soltinha, porque eu detesto essa manga falsa quando aperta, que eu tenho a impressão que tolhe os meus movimentos. Eu odeio de coração. Então eu já deixei ela mais abertinha, tá? Mas quem gosta de mais apertadinha, também tem como apertar, tá? Basta você trabalhar algumas carreiras aqui de diminuição no contorno, quando você for fazer o acabamento dela, que aí ela vai ficar mais justa, tá? Ou pode trabalhar também menos aumentos do que eu trabalhei, tá? Tem como ficar maior, fazer ela maior? Tem sim, é só você continuar trabalhando. Esse tipo de manga é o mesmo estilo que eu já ensinei aqui, tá? Iniciando pelo ombro, que é a forma mais fácil de fazer e que você consegue fazer mangas com aspecto profissional. Então, eu fiz também um acabamento aqui no decote, porque a blusa não tinha, e eu achei que ele ficaria mais elegante se tivesse esse acabamento. Eu escolhi um acabamento bem simples. Aqui, se você quiser, você pode pirar, gente. Vocês podem colocar aqui o acabamento que desejar, algo diferente, ou terminando em ponto picô, ou em ponto caranguejo, não sei. Vocês vão melhorar aquilo que eu já estou criando aqui, tá? Então, vocês têm aí carta branca para estar melhorando a minha peça. Aqui, gente, eu tenho algo para falar. Essa linha cedeu. Cedeu muito mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu primeiro tinha desmanchado uma determinada quantidade de carreiras, porque eu primeiro tinha gravado a aula da blusa. E quando eu fiz a parte da saia, ela ficou grande, ficou baixa, o quadril lá embaixo. Seria para quem tivesse um tronco longo, ficaria bom. Para mim não ficou bonito. E aí o que eu fiz? A peça quase pronta, a parte da saia, eu desmanchei todo e comecei de novo. E aí eu deixei 18 carreiras de base, que daria mais ou menos um pouco assim, acima do umbigo, tá? E aí já descer a abertura do quadril, o que deveria ter ficado perfeito, porém ela cedeu mais um pouco por causa do peso da linha. Então você pode notar que a parte de cima do vestido, os pontos estão parecendo mais alongados que na parte de baixo, mas todos são feitos da mesma forma com ponto alto duplo. Então, para quem não quer ter esse problema, pode trabalhar a base aqui só de 17 carreiras, tá? E aí, ou 16. Aí você, na verdade, vai fazer, ou vai desmanchar a que você já começou, ou começar tudo de novo, tá? E vai moldar, e vai ver se ficou bom, tá bom? Então, quem estiver começando agora e não quer ter esse problema de crescimento, usa 2 fios finos combinados, tá? Porque vai ceder menos. Aí, por exemplo, 2 de fios Clea ou 2 fios da Camila 1000, por exemplo, tá? Que vai dar a mesma tex da Anne ou da Camila Fashion, e você vai ter menos problema de fio cedendo e crescendo a peça no futuro. Mas eu vou usar ele assim mesmo, porque eu amei ele no corpo, vestiu super bem. Esse vestido eu vou usar muito. Aqui, na parte de baixo, eu trabalhei 19 carreiras a partir da primeira carreira de aumentos, tá? Quem quiser que ele fique mais curto, porque ele cedeu e desceu, ele ficou mais comprido. Ele era pra ter ficado um pouco mais curto, porque no início era como saída de praia. Agora dá pra usar pra qualquer canto, né? Porque ele ficou tão fofo que eu vou até ter pena de usar como saída de praia. Aí, quem não quiser que ele fique no tamanho que o meu ficou, ou quer essa abertura aqui bem maior, você vai trabalhar 15 carreiras, tá? No caso aqui, ó, menos 1, 2, 3, 4, que foram 19, a abertura começa daqui. Ou o tanto que você quiser, tá? Por exemplo, você trabalha apenas 7 carreiras aqui na abertura circular e a partir daí você já abre. Vai do seu gosto, pessoal, tá? E aí, aqui no meu, foram 19 carreiras até aqui, o início da abertura, e daqui da abertura foram mais 6 carreiras. E o nosso acabamento, que eu fiz também um acabamento mais simples. Eu queria que ficasse uma peça bastante elegante, mesmo que fosse pra praia. E acabou que ficou elegante pra qualquer canto, certo? Então é isso. Pra terminar ele, eu precisei apenas de mais um novelo, que sobrou bastante, tá? Então ele rende bastante. Se eu tivesse feito ele curtinho, sem a abertura, ele poderia ter ficado provavelmente apenas nos 2 novelos iniciais, tá?
Então, é isso. Deixa aqui embaixo todas as dúvidas que surgiram pelo caminho que eu vou estar respondendo, tá? Se você curtiu já a ideia, compartilhe essa aula, curta, para ajudar o canal a crescer. E se você é nova por aqui, te convido a ficar. Vamos para a aula? Como eu disse para vocês, eu desmanchei. Eu fiquei aqui com 18 carreiras de base aqui na parte de cima da blusa, tá? Contando a partir da união aqui que nós fizemos, tá? Para o trabalho circular. Então, aqui eu tenho 18 carreiras. Pode ser que para você precise de mais ou de menos, a depender do tamanho do seu tronco aí, tá? Então, agora eu já vou começar aqui a abertura pro quadril, tá? Vou aqui caminhando até aqui dentro. Aqui eu vou subir 4 correntinhas. E nós vamos fazer aqui a base para aumentar. Vamos transformar esse ponto único em 2. Então, para isso eu faço 2 pontos altos, ou melhor, 4 correntinhas mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Melhor, duplo, né, gente? Mas você já sabe, né? Tudo que eu falar alto, você sabe que é duplo. E aí, novamente, 2 laçadas na agulha, 2 correntinhas e mais 2. Então, isso aqui é o nosso aumento. É só isso, tá? E aí, nós vamos fazer sempre aqui no que está embaixo da cava do braço. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, de novo, embaixo da cava do braço, eu vou fazer novamente, tá? De um lado e do outro. Mas aí eu volto para mostrar para você não ter dúvida. Então, eu caminhei aqui tudo, tá vendo? Aqui nós temos o nosso primeiro aumento. Trabalhei aqui toda a parte da frente e cheguei novamente aqui à lateral, tá? Aqui já temos a cava do braço. Então, é nesse aqui que nós vamos fazer o aumento, para os aumentos ficarem nas laterais, não queremos aumentos centrais. Então, vou fazer aqui novamente 2 pontos duplos, 2 correntinhas, mais 2 pontos duplos, mais 2 correntinhas e mais 2 pontos duplos. Fizemos o nosso primeiro aumento aqui na parte da frente. Agora, eu vou virar aqui, só para que você tenha realmente noção, tá? Veja só, aqui toda a parte da frente e aqui a parte de trás. Aqui no primeiro da parte de trás, também aqui embaixo da cava do braço, eu vou fazer aumento também. Então, vou trabalhar aqui 2 pontos duplos, 2 correntinhas, mais 2 pontos duplos, mais 2 correntinhas e mais 2 pontos duplos. Terminado isso, eu volto a trabalhar o ponto leque normalmente, tá? Por toda essa extensão aqui. E quando chegar aqui, no último, eu vou também trabalhar um aumento, tá? Antes de encerrar a carreira. Então, eu volto com você depois que eu tivesse feito esse último aumento para subirmos a nossa próxima carreira. Muito bem, então agora que eu cheguei aqui ao final e eu encerrei também fazendo um aumento, como eu disse para vocês, eu vou caminhar até aqui o centro, onde eu vou trabalhar o leque normalmente, tá? Então, aqui eu subo 4 correntinhas, dou 2 laçadas na agulha e vou trabalhar mais 2 pontos duplos. Feito isso, eu faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas na agulha e faço mais 3 pontos duplos, porque as 4 correntinhas iniciais funcionam como o primeiro ponto, tá? Feito isso, eu vou direto, dou 2 laçadas e venho trabalhar aqui o meu ponto leque, tá? Então, o que era apenas um ponto leque virou 2. E aí, em cada espaço desse que você criou na carreira anterior, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, tá?
Na próxima carreira, nós vamos trabalhar uma carreira em que não vamos trabalhar nenhum aumento. E por que isso? Porque eu preciso fazer o ajuste, eu não posso fazer outro aumento na sequência, tá? Para o meu tamanho de quadril serão 2 sequências de aumento. E a sequência de aumento é o aumento, a primeira carreira que tem um ponto leque e a segunda carreira de ponto leque que é de ajuste, que é para não embabadar. Se você fizer aqui direto outro aumento, o risco de embabadar, de criar alguma onda, alguma coisa estranha na sua peça é muito grande. Então não faça isso. Independente de você precisar trabalhar mais aumentos do que eu vou trabalhar, sempre vai fazer da mesma forma. Então eu vou terminar aqui essa carreira, vou fazer mais uma sem nenhum aumento, normal, ponto dentro de ponto, e aí eu volto quando eu tiver com essa, mais uma pronta para o nosso segundo aumento. Fiz como eu disse para vocês, tá vendo? A nossa primeira carreira que foi de aumento, essa daqui e a segunda, tá? Nada diferente disso. E aí nós vamos fazer a nossa segunda carreira de aumentos. E aí, mais uma vez, eu vou trabalhar aqui sempre nos centrais, embaixo do braço. Então, aqui nesse primeiro eu faço aumento, nesse último eu faço aumento, nesse eu não faço aumento. Vou caminhar aqui pra dentro. Subo 4 correntinhas. E vou fazer aqui mais um ponto duplo. Faço 2 correntinhas e na sequência eu faço 2 pontos duplos. Mais 2 correntinhas e faço os meus 2 últimos pontos duplos. Esse aumento aqui desse lado já está pronto. Agora, para aqui, eu trabalho o leque normal, não trabalho o aumento, ok? Nosso aumento, ele é suave, para ficar um trabalho mais bonito. E aí, eu continuo trabalhando aqui nessa mesma sequência. Então, eu vou trabalhar agora aqui a sequência de aumento, a carreira de aumento, melhor falando. Depois eu venho trabalhar 2 carreiras de pontos leques, iguais a essas aqui, e eu volto para mostrar como está o trabalho. Então, gente, olha só a abertura, tá? Aqui pra mim já vai tá bom, não vou trabalhar mais nenhuma carreira de aumento. Vocês podem trabalhar mais se precisar, tá bom? Aqui, como ficou, tá vendo? Nós temos aqui a nossa primeira carreira de aumentos, 2 de cada lado, tá? Um para cada lado aqui da peça, sempre levando em consideração aqui a abertura do braço, tá? Aqui a cava. Então, eu fiz nesses 2 e trabalhei 2 carreiras de pontos leques. Depois, eu trabalhei mais 2 aumentos também para os pontos de dentro. Não trabalhei nos de fora, que também foram parte do aumento, tá? Sempre no de dentro. E aí, eu trabalhei de um lado e trabalhei do outro. E depois, trabalhei 2 carreiras aqui de pontos leques. Foi trabalhado dessa mesma forma para ambos os lados, para ficar igual, tá? Não pode ficar um lado maior, outro lado menor, certo? Então, agora eu não vou trabalhar mais. Se você precisar trabalhar mais uma carreira de aumento, vai trabalhar de novo nos 2 de dentro, tanto de um lado quanto do outro, tá? E aí, eu vou trabalhar agora carreiras circulares, apenas de pontos leques, sem nenhum tipo de diferença, até obter 19 carreiras, contando com essas carreiras iniciais, tá? Então, quando eu tiver essas aqui, mais outra quantidade que vai totalizar 19 carreiras, eu retorno com vocês para dizer como vamos continuar trabalhando, tá bom? Vamos lá, então? Vocês, tá? Depois das 19 carreiras, ainda vai estar um vestido bem curtinho. Quem não quiser mais trabalhar, só quiser fazer um barradinho aqui agora, também já pode, tá? Para esse tamanho aqui, que tá com mais 19 carreiras, nem precisei de um terceiro novelo, ainda estou no segundo novelo, tá? Então, vai ficar bem econômico. Eu vou trabalhar agora. Eu vou trabalhar aqui, desse do contorno, até o outro lado, no outro contorno, tá? Só a parte da frente.
e depois só a parte de trás, umas 4 ou 5 carreiras. Quem desejar pode fazer aí até o chão e fazer um longo com a fenda assim bem generosa. Então, agora, pra gente trabalhar, eu vou ter que trabalhar uma barreira de ponto alto, como foi feita para o ombro. Então, em vez de eu caminhar com ponto baixíssimo aqui para dentro, agora eu vou fazer aqui 4 correntinhas, 3, 4. Dou 2 laçadas na agulha e venho trabalhar o meu ponto leque, tá? E aí, quando eu chegar lá no último aqui, dessa parte da frente, aquele último ponto para o contorno do braço, para passar para a parte de trás, eu vou encerrar com um ponto alto, tá? Ou com ponto duplo. Eu vou fazer assim, eu vou fazer aqui toda essa carreira, volto lá no final para te mostrar como eu vou encerrar e subir a próxima carreira. Ótimo, tá? Exatamente do jeito que eu lhe disse. Vai ser a mesma quantidade para frente e para as costas, tá? E aqui é a nossa divisão entre frente e costas. Veja que aqui, ó, foi o último aumento, tá? Esse daqui, o do último aumento. Então, agora aqui eu vou fazer um ponto duplo, apenas isso, dou 2 laçadas na agulha. E aqui, sobre o ponto alto desse daqui, tá? Eu vou fazer um ponto duplo. Melhor, sobre esse ponto duplo, né? Eu faço outro, dessa forma aqui, tá? A partir de agora, você vai sempre trabalhar aqui em cima desse. E quantas carreiras você vai fazer, vai depender de sua disposição e vontade, tá? Quem não quiser também trabalhar assim, com essa barra aberta, não precisa. Pode continuar a circular mesmo, tá? Até o final. Até o tamanho que você desejar. Subo 4 correntinhas, dou 2 laçadas na agulha e vou trabalhar aqui direto o meu leque. Então, é só isso. Eu só preciso fazer essa carreirinha, ou melhor falando, essa barreirinha aqui, tá? De pontos duplos, pra ficar legal o meu trabalho. E aí, eu vou trabalhar quantas carreiras eu desejar. Eu tô acreditando que vou trabalhar entre 4 e 5 carreiras. E aí, quando eu terminar aqui, essa parte da frente, a quantidade de carreiras que eu desejo fazer, eu vou vestir o vestido pra ver como é que ele está, o tamanho. E aí, eu volto com vocês pra iniciarmos a parte de trás. Combinado? Vamos lá, então? Eu terminei de fazer o quanto eu queria, tá? Não ficou uma peça longa, mas também não ficou curta demais, tá? Ficou um tamanho legal. Porque o meu interesse mais é pra usar na praia. Mas, se de repente eu quiser usar na cidade, também dá, porque não ficou tão curta assim. E aí, eu ficou aqui com 6 carreiras, tá? Pra ficar uma fenda legalzinha, não ficar tão pequenininha. Quem quiser pode fazer tamanho midi, pode fazer tamanho longo, no tamanho que você desejar. Ou poderia acabar já aqui, só fazer um acabamentozinho que você quiser, tá? E não precisaria fazer isso aqui. Então, fica a seu critério. Aqui é uma ideia de como você pode trabalhar, ok? Agora, eu vou aqui virar o meu trabalho. E vou começar tudo de novo agora aqui atrás, mesmas quantidades de carreiras, mesmo ponto, tudo igual, nada diferente, tá? Então, eu pego aqui a minha linha e aí eu vou iniciar aqui no primeiro ponto desse primeiro leque desse lado. Assim como eu trabalhei no leque, o ponto, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa para esse lado. Então, eu venho aqui sobre o ponto alto, introduzo, puxo uma laçada, passo por cima aqui, é a forma como eu inicio. Você pode fazer um nó, tá? A forma como você vai se sentir mais segura. Aqui eu puxo bem esse fio inicial, depois eu faço acabamento, quando fizermos acabamento aqui na fenda, tá? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, dou 2 laçadas na agulha e vou trabalhar aqui os meus leques. Agora tá bem simples, você não vai se perder aqui nessa primeira carreira, não vai correr risco de trabalhar demais, porque está bem delimitado até onde você pode trabalhar, né? Porque a parte da frente já foi feita, então você só vai de uma extremidade à outra, tá? Da mesma forma que você fez a parte da frente, vai até o último aqui, e aqui no ponto alto do último você vai fazer o ponto alto final para subir a próxima carreira, tá? Que aqui também nós trabalhamos no ponto alto
e lá do outro lado também. Então, é só isso, tá? Eu vou fazer mais 6 carreiras aqui pra trás, pra terminar de concluir a minha fenda e volto com vocês pra trabalharmos os acabamentos. Eu terminei aqui os dois lados, tem a mesma quantidade de carreiras. Se você quiser, você pode trabalhar a frente diferente do tamanho das costas, tá? As costas maior do que a frente. Também fica legal. Então, agora eu quero fazer um acabamento. Para isso, eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos de base, para que eu possa definir o que é que eu vou querer, tá? Então, primeiramente, nós vamos fazer aqui pontos baixos. E eu vou aqui voltando para cá, porque eu quero que o ponto fique pro lado direito da peça. Faço 2 correntinhas e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Você vai distribuir os pontos baixos conforme a tensão do seu ponto. Se der para você seguir já os pontos que estão aqui, você pode seguir. Se você não quiser fazer assim, na última carreira de cada lado, você já pode fazer o ponto leque com um ponto picô aqui no centro, que também já é um acabamento. Então, no meio aqui, ó, coloquei apenas um ponto. Eu não quero criar um babado, tá? Então, eu vou colocando aqui um ponto para cada ponto de base, um ponto aqui no centro e um ponto para cada ponto de base. Se para você ficar repuxando, coloque 2 pontos aqui no centro, tá bom? Mas, ó, só de dar uma ajeitadinha aqui, ele já fica bem, tá? Então, agora eu vou fazer isso até chegar lá na ponta. Quando chegar aqui na ponta, eu vou mostrar pra vocês como vou descer. Então, já fiz aqui em toda essa parte. E agora eu vou descer aqui pra trabalhar do outro lado. Então, eu tenho que fazer um ponto aqui. Eu vou fazer aqui logo desse ponto aqui, tá? E vou fazer aqui sobre essa correntinha. E aqui nessa correntinha eu vou fazer mais 1, 2, ou seja, serão 3 pontos que é para criar aqui um contorno arredondado. Aí agora eu vou trabalhar aqui nos espaços laterais 2 pontos e um ponto aqui na lateral do ponto. Aqui nas laterais 2 pontos e aqui um ponto. Se para você tiver folgado, diminua. Se tiver apertado, aumente a quantidade. Trabalhe de acordo com a tensão do seu ponto, combinado? Então, deixa eu chegar aqui embaixo e já volto. Então, cheguei aqui embaixo, falta mais um ponto aqui no espaço, só fiz um ponto. Então, vou fazer aqui um ponto no espaço e vou fazer um ponto aqui entre esses 2 pontos, tá? Porque lembra que nós fizemos aqui o ponto alto sobre o último ponto e ficou aqui um intervalo entre eles. Nesse intervalo, eu faço um ponto baixo. E aí, eu volto a trabalhar 2 pontos no espaço, um ponto aqui na lateral do ponto. E eu vou dar a volta completa na peça até voltar ao início, onde eu comecei, tá? E eu te encontro lá agora, quando eu tiver com todo esse contorno feito. Terminei de fazer o contorno com pontos baixos. Agora aqui, né, no pé onde nós iniciamos, eu faço mais 2 pontos baixos para encerrar o contorno. E aqui, naquelas 2 correntinhas iniciais, eu fecho, né? Concluindo aqui essa carreira. Agora que eu já tenho a minha base de pontos baixos, eu vou trabalhar uma carreira de meio pontos altos, que eu creio que aqui para esse contorno será suficiente, mais uma carreira em meio ponto alto. Depois que eu terminar, na verdade, eu vou avaliar. Então, aqui eu subo 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. É só dar uma laçada, puxa como se fosse o ponto alto, só que você vai tirar todo mundo junto. Esse é o meio ponto alto, um ponto extremamente simples de fazer, tá? Então, agora eu vou fazer aqui o contorno inteiro, ponto sobre ponto, tá? Dessa forma. Veja, ele já vai ficar mais grossinho e essa largura vai estar aqui também. E aí, aqui, se você julgar necessário, você pode trabalhar daqui, trabalhar direto aqui desse outro lado, sem trabalhar esse ponto central,
tá bom? Você vai avaliar quando você estiver fazendo o contorno, você vai sentir o seu trabalho, ok? Então, agora eu volto com vocês quando eu estiver com essa carreira inteira completa. Como está aqui, veja só, ele deu uma espaçada a mais, porque eu trabalhei aqui o ponto, tá? Eu não pulei ele, não pulei de um lado pro outro, trabalhei ponto sobre ponto. E aqui, na curva, eu coloquei 2 pontos no mesmo lugar pra ajeitar a curva, tá? Eu tô gostando muito do jeito que ele tá, eu não vou fazer nenhum outro tipo de acabamento, tá? A não ser fazer mais uma carreira de meio pontos altos para ficar mais larguinho. Você pode trabalhar quantas carreiras quiser. Você pode também aqui, apenas na barra, alternar cores que combinem com a cor que você está trabalhando para fazer uma barra diferente, vai ficar bem legal. Ou a partir daqui você pode trabalhar apenas aqui, na parte da frente de cada lado, com ponto relevo. Fica a seu critério como você vai encerrar, tá? Eu agora vou trabalhar mais uma carreira de pontos, meios pontos altos, e quando eu terminar de fazer, então, nós vamos vir trabalhar um acabamento aqui na parte de cima, porque agora, como é uma outra peça, eu quero acabar aqui de forma diferente. Vamos lá, então? Terminei de trabalhar como eu queria aqui na parte de baixo, tá? Então, ficou com 2 carreiras de meio pontos altos, além da carreira de pontos baixos. Eu quero fazer o mesmo trabalho aqui em cima, que é para unificar, tá? O mesmo acabamento de baixo, seu é o mesmo acabamento de cima. Vou fazer uma carreira de pontos baixos e mais 2 de meio pontos altos. Só que eu não vou trabalhar de forma a abrir desse jeito aqui em cima. Quando chegar aqui, eu quero dar mais uma fechadinha cá, tá? No decote. Mas você pode fazer da forma que desejar. Então, eu vou pegar aqui a minha linha e minha agulha. E vou estar trabalhando aqui, iniciando aqui, nesse meinho, na parte de cima do ombro, para ficar mais escondidinho aqui a união do trabalho. Faço aqui 2 correntinhas, puxo bem esse início, você pode substituir esse início que eu faço por um nó, tranquilamente. E aí, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei lá embaixo, uma carreira de pontos baixos, que é minha base para o acabamento em meio pontos altos. Ok? Então, eu vou trabalhando aqui agora, tá? Vou descendo aqui o decote. E quando eu chegar aqui no meio do decote, eu volto com vocês. Agora, eu vou trabalhar aqui esse meio. Se você gosta de decote aberto, você pode trabalhar ponto aqui no meio e ponto cada outro lado. Eu quero dar uma fechadinha, tá? E aí, para as outras carreiras, eu posso suavizar mais esse fechamento, para não fechar demais aqui na frente. Então, agora eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu fiz aqui os 2 pontos já no espaço, e eu venho aqui na primeira parte aqui desse ponto, tá vendo? Nessa abertura, e eu vou puxar uma laçada. Vou dar uma laçada na agulha para facilitar o meu trabalho aqui, tá? E puxo outra laçada cá no meio. Dou outra laçada na agulha e aqui, ó, nesse pontinho aqui, nós vamos introduzir também e puxar. Agora, eu tenho que encerrar tudo isso junto. Então, eu dou uma laçada na agulha e puxo por dentro aqui de tudo isso, tá? E aqui eu faço, ó, uma correntinha para unir bem todo esse trabalho. E agora, eu venho trabalhar aqui 2 pontos baixos e o ponto aqui na lateral. E aí, eu sigo normalmente, tá? O resto do trabalho. E aqui, ó, no meio, ele vai ficar dessa forma, tá? Veja só. Então, agora eu vou continuar. Quando chegar lá no próximo decote, eu vou trabalhar dessa mesma forma aqui. E aí, eu volto com vocês quando eu terminar toda essa carreira. Eu tiver começado novamente aqui, só que com meio pontos altos, pra gente trabalhar apenas esse meinho aqui, que é onde pode te preocupar. Tá certo? Então, termine essa carreira, comece a primeira de meio pontos altos e eu te encontro aqui novamente para trabalharmos. Vamos lá, então? Então, como está ficando aqui o acabamento, tá? Veja só. Agora, eu vou trabalhar aqui no centro e eu vou trabalhar apenas nessas aberturas laterais aqui que ficaram dele, tá? Então, eu venho aqui dentro desse primeiro lado e puxo aqui a laçadinha. Vou dar uma laçada na agulha e aqui na outra lateral dele eu vou puxar outra laçada.
Feito isso, eu vou fechar todo mundo junto. E aí, eu vim direto agora aqui fazer o ponto seguinte. Melhor, é meio ponto alto, já ia fazer ponto baixo, gente. Pronto. E aí, você continua agora trabalhando e vai fazer novamente lá do outro lado da mesma forma. Vai terminar essa carreira e eu vou fazer mais uma de meio pontos altos. Se você desejar, pode fazer também, ou pode não fazer, ou nessa última carreira optar por algum outro tipo de acabamento, tá? Então, vai ficando dessa forma aqui. Vou terminar todo esse acabamento aqui, tá? Quando eu tiver com todas as carreiras encerradas, eu volto com vocês. O acabamento daqui foi encerrado, continuei trabalhando da mesma forma, inclusive aqui no meio, da mesma forma que eu trabalhei na carreira anterior, que eu mostrei pra vocês, tá? E aí, eu resolvi adiantar o acabamento de uma das mangas para definir como eu queria que ela ficasse, tá? Porque ainda não tinha exata noção. E ela ficou dessa forma aqui. Você pode fazer um pouco menor ou você pode fazer ela maior, tá? Vai ficar uma manga falsa, com a parte de baixo aqui do braço aberta, tá? Mas cobrindo o ombro. Pra quem gosta de uma peça que cubra um pouco o ombro, essa aqui é uma boa opção de manga. Então, agora eu vou te ensinar como você vai fazer aí na sua peça ou em qualquer outra, tá? O princípio sempre será o mesmo, a diferença é que você vai ter que adaptar a forma aos diversos pontos que você puder ou estiver trabalhando. Então, eu vou começar aqui, ó, no início do ponto duplo aqui, tá? Nas correntinhas, eu introduzo minha agulha, puxo uma laçada e vou fazer aqui um nó inicial. Dou uma, duas laçadas no nó. Aqui, nesse lugar mesmo, eu introduzo minha agulha, puxo a laçada. Dou duas laçadinhas na agulha e aqui, ó, entre os dois pontos, nesse meio, eu vou fazer um leque normal, tá? Então, já tem um ponto, dois, três, duas correntinhas e mais 3 pontos. Vamos virar pra cá. Um, dois, três. Aí, aqui, ó, do outro lado, no mesma altura equivalente ao lado de cá, eu introduzo minha agulha e fecho com ponto baixíssimo, tá? Aqui é o início da nossa manga. Agora, eu vou subir aqui essas correntinhas até essa parte aqui de cima. Vamos subir aqui, pronto. Ajeitar aqui, pra ver se ficou bonitinho. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou aqui fazer uma correntinha. Dou duas laçadas na agulha. E aqui, ó, na lateral do ponto, ó, uma, duas, três. Aqui na lateral do ponto que nós fizemos, eu vou fazer mais 2 pontos duplos. Que aqui estamos criando um aumento para um próximo ponto, tá? Da mesma forma como nós subimos aqui, ou melhor, nós descemos os ombros fazendo aumentos, nós também vamos fazer alguns aqui. Alguns aumentos. Então, agora eu vou trabalhar aqui o meu leque normalmente, tá? Então, eu vou terminar aqui esse leque e volto com vocês quando já tiver feito mais 2 pontos duplos na lateral de cá. Eu fiz os pontos aqui, como eu lhe disse, tá? Então, terminado o leque, eu contei aqui 1, 2, 3. Ao lado aqui, ó, do terceiro, eu fiz 2 pontos duplos. Faço uma correntinha para encerrar essa carreira e eu vou unir ela aqui, ó, nesse início aqui, equivalente ao outro lado. Aqui é bom que já tá bem demarcado aqui as carreiras que você tem que trabalhar. Então, eu vou subir agora para a carreira aqui de cima. Vou andar aqui com pontos baixíssimos novamente pela correntinha até o ponto que eu preciso chegar. Ok? Viro o meu trabalho.
E aqui agora, trabalhando pelo direito, eu dou aqui uma laçada, duas, porque estamos trabalhando com pontos duplos. E aqui, ó, nesse espaço que nós criamos com uma correntinha, tá vendo? E depois vem os dois pontos duplos. Aqui eu faço um ponto duplo, faço duas correntinhas e faço mais 3 pontos duplos. Opa, deixa eu ajeitar aqui, que tá pegando sombra. Já tenho 1, 2 e 3, tá? Agora, eu continuo aqui trabalho esse leque completo. E aqui, nesse outro espaço que criamos, eu vou trabalhar dessa forma também. Fazendo 3 pontos duplos, 2 correntinhas e apenas um ponto do outro lado, tá? É um leque meio que pela metade. Então, eu volto com você quando eu tiver terminado cada outro lado dessa mesma forma, para começarmos a próxima carreira. Terminei aqui de fazer da mesma forma que do outro lado, veja só. E aqui, no pezinho do ponto aqui, no início dele, eu vou introduzir minha agulha e fechar com ponto baixíssimo, finalizando a terceira carreira. Então, vou subir aqui a próxima novamente, caminhando com pontos baixíssimos aqui, pela correntinha, até aqui o início do ponto, tá? Chegando aqui, eu viro o meu trabalho e dou 2 laçadas na agulha. Agora, eu vou fazer aqui o leque completo. Então, significa que eu venho direto para aqui, não precisa fazer nenhuma correntinha de espaço. E vou trabalhar 3 pontos duplos, 2 correntinhas e mais 3 pontos duplos. E eu vou trabalhar agora um ponto para cada ponto de base, terminando com um leque completo aqui do outro lado. Então, eu vou completar, quando chegar aqui do outro lado, eu volto com vocês para subirmos a próxima carreira. Meninas, eu já aqui encerrei com ponto baixíssimo e subi as correntinhas que você já sabe como faz, né? Como eu falei para vocês, apenas leques, tá vendo? Temos 3 leques agora completos nessa carreira e nós vamos iniciar mais um. É o nosso segundo aumento. Para o meu tamanho de braço, 2 aumentos já são suficientes, mas se você tem um braço muito gordinho, tá? Se você usa tamanho G ou GG, tá? Então, pode ser que você precise de mais um. Você vai seguir a mesma lógica de aumentos, que vai ser igual para tudo. Inclusive, nós vamos fazer novamente essa sequência aqui, tá? Então, eu faço a correntinha, faço 2 laçadas na agulha e vou trabalhar aqui 2 pontos duplos. Terminado, nós vamos trabalhar os leques. Tem dificuldade? Não tem. Então, eu vou terminar os leques, terminar toda essa carreira, na verdade, tá? Até lá no final com 2 pontos duplos e a correntinha. E aí, eu volto com vocês só para dar mais uma lembrada, para vocês não errarem, tá? E aí, eu te volto para a próxima carreira. Conforme eu disse que faria, tá? Terminei aqui com 2 correntinhas, ou 2 pontos duplos, eu já tenho a correntinha feita. Então, agora aqui, na mesma altura do que fizemos do outro lado, eu vou encerrar. Agora, aqui novamente, eu caminho até lá em cima. É sempre essa dinâmica, tá? Você encerrou a carreira, para subir a próxima, você precisa subir a altura do ponto. É como se você estivesse fazendo aqui o ponto lateral, tá? Aquele ponto duplo que nós fizemos aqui, para subir carreira. Seria a mesma coisa. Ok? Então, eu viro meu trabalho. Aqui, dou 2 laçadas e primeiro eu vou fazer apenas um ponto duplo. Opa. Faço 2 correntinhas e aí depois eu faço 3 pontos duplos. Para a próxima carreira, aqui já será um ponto leque completo. E aí, depois disso, aqui para mim não tem mais aumento. Então, nós vamos apenas trabalhar leque sobre leque, por quantas carreiras você desejar. Não é obrigado a fazer a manguinha apenas falsa. Se você quiser fazer uma manga curta, tá? Que pegue toda aqui essa parte, ainda pegue um pouquinho do braço, mais embaixo, você também pode, tá? Aí fica a seu critério.
Então, agora eu vou estar aqui adiantando o trabalho. Vou mostrar agora aqui pra vocês o que eu vou fazer, tá? Vou terminar essa carreira aqui de aumento, que é a última, e vou trabalhar a carreira normal de leques, tá? Depois que é feito aqui o último aumento e a carreira de leque, eu trabalhei apenas mais 2 carreiras de leque, que é leque sobre leque sem nenhum tipo de aumento, tá? Então, nós temos aqui, olha, 2 sequências de aumento e 2 carreiras normais, em que não tem aumento, não tem diminuição. E aí, quando encerrar a última carreira, não corte a linha, porque nós vamos começar direto o acabamento aqui na boca, tá? Então, eu volto com você quando eu tiver com essa parte terminada, ok? Aí, eu vou mostrar pra você como tá o meu trabalho, pra você comparar com o seu, e nós vamos começar esse acabamentozinho aqui. Terminei de fazer, como eu disse pra vocês, ficou com 9 carreiras aqui no total, tá bom? Então, agora nós vamos iniciar o acabamento. Eu vou começar aqui mesmo e vou fazer um contorno com pontos baixos antes de trabalhar o meio ponto alto, tá? Então, eu faço aqui 2 correntinhas e vou trabalhar do mesmo jeito que eu vinha trabalhando, tá? 2 pontos no espaço, 1 ponto na lateral. 2 pontos no espaço e 1 ponto na lateral. Então, eu vou adiantar aqui e eu vou te ver aqui embaixo no contorno do braço. Então, eu já desci isso aqui tudo. Agora, eu cheguei aqui no contorno, tá? Tem exatamente o ponto, o último que foi feito, a união e o outro ponto do outro lado. Então, eu vou vir aqui nesse espaço e vou puxar uma laçada. Como o meu ficou bem aberto aqui, eu vou pegar aqui, ó, pra não ficar buraco. Então, puxei aqui, dei uma laçada, venho aqui no centro e puxo também. Dou outra laçada, venho aqui, ó, do outro ponto e puxo também. Fico com tudo isso aqui na agulha, que eu vou tirar tudo isso aqui de uma vez. Tá? E aqui eu já posso fazer direto mesmo. E eu continuo trabalhando como do outro lado, tá? Então, agora eu contorno toda essa parte aqui, trabalho toda essa parte aqui de cima, tá? Vou trabalhar ponto sobre ponto aqui e um ponto no espaço, da mesma forma que eu trabalhei embaixo. Vou unir aqui no início, nas 2 correntinhas iniciais com ponto baixíssimo e vou subir a carreira de meio pontos altos, tá? Eu volto com vocês quando estiver iniciada a carreira de meio pontos altos para mostrar como eu vou trabalhar aqui nesse encontro, tá bom? Bem, então, já fiz isso aqui tudo e comecei a carreira de meio pontos altos. Aqui eu fiz apenas uma carreira, tá, gente? Não fiz 2 como eu fiz na barra ou fiz na gola. Quem quiser pode fazer mais uma carreira ou pode finalizar aqui com um ponto diferente também. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Nessa parte aqui, que é a parte de baixo do braço, eu vou dar mais uma fechadinha nela. Você não é obrigado a fechar, tá? Então, eu vou trabalhar em um ponto antes, 2 aqui, um bem logo aqui dos lados e outro depois. Serão 4 pontos trabalhados no total. Melhor falar assim que fica menos complicado, né? Então, venho aqui no primeiro, dou uma laçada na agulha, porque são meio pontos altos. Venho aqui no primeiro e puxo a laçada. Dou outra laçada na agulha aqui na lateral do ponto que nós fizemos tudo junto. Eu pego também a laçada. Dou outra laçada aqui do outro lado dele, tá? Tem um espaço aqui. Eu introduzo a minha agulha e também pego uma laçada. Novamente, agora no ponto à frente, formando o 4º ponto. Vai ficar desse jeito aqui. Eu puxo a laçada e vou fechar todo mundo aqui, tá? Dessa forma. Dou uma laçada na agulha e vou aqui trabalhar o próximo ponto à frente. E aí, eu continuo trabalhando aqui ao redor com meio pontos altos. Chegando aqui, eu finalizo, corto minha linha e escondo ela aqui por dentro fazendo acabamento. Normalmente, eu faço isso com a agulha de costura mesmo, mas você também pode fazer com a de crochê, tá? Trabalhe o acabamento da forma que você preferir. E a sua peça vai estar pronta, tá? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, também pode, fica a seu critério. Então, essa foi minha aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí, que vocês aprimorem as minhas ideias. E, por favor, me marca, gente, me marca que eu amo ver como vocês fazem, como vocês mudam
e como vocês criam peças novas em cima das que eu já ensinei. Eu adoro ver de coração. E se você é nova por aqui, te convido a ficar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Ainda tenho muita coisa legal para ensinar para vocês. Até o final do ano e ano que vem também, né? E te peço, ajude o canal, curta e compartilhe esse vídeo com suas amigas, ok? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!